Beleza, agora são 18 horas e 1 minuto, já ao vivo aqui. Daqui a pouquinho já começa realmente em caráter oficial. Só esperar o pessoal entrar aí, para a gente já começar, portanto, a live desta quarta-feira. Beleza, vamos lá então. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Eu sou Paulo Vitor e mais uma vez fui convidado aqui para a nossa sala virtual, sempre no nosso encontro aqui nas quartas-feiras, sempre com temas atuais e, claro, também relevantes. A gente vai falar hoje um pouquinho de um assunto que para muita gente acabou ficando de lado agora nessa pandemia e também em outros casos, que é sobre saúde, doença e, claro, também exercícios físicos e as novas perspectivas agora também para o futuro. Para isso, eu conto hoje com dois feras dessa área que vão contribuir muito também com esse nosso encontro, com essa nossa live. Comigo estão o professor Rafael e também o meu amigo Weder Silva. Weder, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Paulo, boa noite, professor Rafael. Uma satisfação imensa estar aqui participando com vocês. E vamos falar um pouquinho, né, de uma temática tão importante, tão relevante. Bom, Weder Alves da Silva é graduado em Educação Física, especialista também em Biomecânica, Cinesiologia e Treinamento Físico, e é mestre em Nutrição e também Saúde, dentre outras coisas, né, Weder? É isso, mais ou menos isso mesmo? Com certeza, né, eu estou envolvido também nessa parte de pesquisa, né, faço parte do grupo da LAMOV, da UFG, onde a gente vem desenvolvendo pesquisas no qual a gente utiliza o treinamento resistido no câncer de mama, né, então a gente já vem trabalhando nessa perspectiva aí, obtemos ótimos resultados. Bom, comigo também está o professor Rafael Alves, meu amigo também, e aliás é coordenador do curso de Educação Física e professor também aqui na Faculdade FAP. Rafael, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Weder. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Weder Silva por ter aceitado o convite. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele, então aproveitem, explorem, perguntem ao máximo, porque ele tem um conhecimento muito bom. Além de ser um professor excelente, é meu amigo pessoal. Tenho certeza que vocês vão sair da live de hoje com novas perspectivas de fato sobre exercício físico e saúde. Bom, o professor Rafael, ele é graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, é pós-graduado também em Docência do Ensino Superior, pós-graduado em Musculação, Biomecânica e Fisiologia também do Exercício, mestrando pela Universidade Federal de Goiás e é professor universitário, entre outras atribuições também nessa noite, né, Rafael? Mais ou menos isso? Exato. Somente o mestrando, que eu já sou mestre agora, estou indo para o doutorado, se tudo der certo. Eu mandei o currículo desatualizado. Tá ótimo, ao vivo é assim mesmo, viu? Agora, Rafael e o Weder, a grande questão hoje é como alinhar exercício físico, saúde também em tempos de pandemia. Na verdade, eu até preparei um material aqui para a gente estar expondo, né, para a gente gerar até mesmo essa discussão, porque, de fato, é muito importante, principalmente para o momento que estamos vivendo, né, já que essa questão de restrição social, né, acaba que, querendo ou não, faz com que a gente diminua, né, a quantidade de atividade física, de exercício físico, e isso pode trazer complicações, sim. Nesse contexto, vou ter que compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu busquei de uma forma, não sei se vocês já estão vendo minha tela, se sim, por favor, me confirme. Sim? Agora sim, aham. Ótimo, ótimo. Então, eu trouxe até um material no qual a gente consegue abordar um pouquinho o parâmetro da inatividade física hoje, tanto no Brasil como no mundo, e também suas consequências, e alinhar justamente essa questão do exercício em saúde, o exercício tanto na prevenção, como no tratamento de doenças, e também na melhora da qualidade de vida, dentre outras possibilidades, né? E justamente num momento tão interessante, né, no qual há poucos dias aí a gente conseguiu, né,
ser reconhecido também como profissionais que podem atuar no meio clínico. Não que isso já não vinha acontecendo, porque tanto eu como o professor Rafael, a gente teve a oportunidade e a sorte, né, de trabalhar dentro do Hospital das Clínicas com pessoas sob tratamento do câncer, e é uma experiência fantástica, tanto profissional como também pessoal, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui, eu vou estar apresentando, a qualquer momento vocês podem paralisar, podem me chamar, que a gente converse sobre algum ponto que vocês acharem mais pertinente, né? Obviamente, o nosso tempo é muito curto, né? Dentro da tamanha importância, né? E possibilidade que a temática nos proporciona, né? Então, falar de exercício, né? Hoje em dia a gente sabe que exercício, né? É comparado a um remédio, né? Então, ele trata inúmeras doenças, né? Ele previne inúmeras doenças, né? Então, a partir desse pressuposto, a gente consegue, através do exercício, tratar doenças e promover saúde e também prevenir, né, algum possível, né, acometimento. Enfim, né, então as novas perspectivas a gente deixa aí para o final, tá bom? Então a apresentação vocês já fizeram, né, então também sou professor universitário na instituição Elis Ubra de Itumbiara, né, então, como já dito, eu sou graduado na educação física, licenciado e bacharel também. Eu sou especialista na área de cinesiologia, biomecânica e treinamento físico. Sou mestre em nutrição e saúde, no qual tive a oportunidade, né, de ter um amigo para a vida toda, que é o professor Rafael, né? Então, nosso primeiro contato, a gente ingressou junto no mestrado, e a partir dali a gente construiu, né, tanto uma história, começou ali uma história acadêmica, que eu tenho certeza que a gente vai levar aí sempre para a vida inteira, devido à nossa similaridades em pensamentos, né, em ações, enfim, né, em objetivos que a gente tem, tanto profissional como pessoal. Então, uma pessoa aí que, se eu for falar dela, palestra sobre Rafael. Mas, enfim, né, não tem como falarmos de exercício físico se a gente não falar de inatividade física, né, tanto é que a inatividade física, ela já é considerada desde 2012 como uma pandemia, né, porque ela é responsável, por exemplo, de causar a morte de cerca de 5 milhões de pessoas anualmente. Então, a gente está um tanto espantado, né, com o Covid-19, mas o sedentarismo mata muito mais, né, do que essa infecção, né? Infelizmente, assim, devido à gravidade da doença que apareceu agora, talvez a gente não conseguiu ali, né, algumas políticas ali um pouco mais coerentes, de recomendar atividade física mesmo em restrição, né? Obviamente a gente teve muitos pontos positivos com isso aí também, né? Mas o que causou, né, essa pandemia, né, acentuou muito esses valores relacionados ao sedentarismo. Tanto é que uma pesquisa aí feita com quase 2 milhões de pessoas demonstrou que cerca de 1,5 bilhão de pessoas se encontra no estado de risco de alguma patologia. Isso por não atenderes às necessidades, né, recomendadas da prática de exercício físico. Por exemplo, no nosso país, cerca de 40% de todos os homens não atingem os valores recomendados de atividade física, né? E entre as mulheres, isso é um pouco mais agravante, cerca de 50% da nossa população não atende os valores recomendados de atividade física. Logicamente, quando a gente fala disso, a gente está falando daqueles valores recomendados pelo American College, né, que seria, por exemplo, aqueles 150 minutos semanais, ou 70 minutos de atividades vigorosas, né? Enfim, a gente não vai discutir se aquilo é o modelo ideal, né? Mas, enfim, né, essas pesquisas, por exemplo, traz a comparação a essas recomendações, né? E o que de fato encontramos é que a maioria da nossa população não atende esses valores mínimos, né, para a manutenção da saúde, né? Nesse sentido, né, dos prejuízos da inatividade física, né, eu trago um estudo publicado em 1958, quando ali já começou-se, né, entender o quanto o exercício era essencial, ou, pelo contrário, o quanto o sedentarismo era prejudicial. Nesse contexto, Morris, né, ele pegou ali 31 mil funcionários da rede pública de trânsito, né, que compararam ali cobradores, né, com os motoristas, ou seja, no trabalho laboral, né, o trabalho laboral ficou bacana, né, esses cobradores, eles eram mais ativos, né, porque eles desciam subir escada, eles iriam até as poltronas para cobrar, né, enfim, eles tinham, né, um laboro mais ativo, e os motoristas não, né, e eles encontraram ali após 20, 30 anos que os funcionários ativos tinham, por exemplo, cerca de menor risco de infarto em 30%.
E se essas pessoas infartassem, elas tinham uma chance de recuperar em cerca de 50%, ao contrário dos motoristas, que seu labor, então, era sentado, né? Então, daí já começa a ter uma ideia de que a atividade física, o exercício físico, ele é essencial. Mas um pouco mais adiante, né, por volta de 2008, Onsen conduziu uma pesquisa bem interessante também, que ele fez foi o seguinte, trazer recomendações para diminuição de número de passos. Hoje em dia, para a gente ter uma ideia, nossa população é mais ou menos entre 5 até 7 mil passos diária, uma pessoa ativa, né? Então ele pegou esse grupo de pessoas e falou assim, ó, a partir de hoje vocês vão diminuir a quantidade de passos, ou seja, em vez de vocês subirem escadas, utilize o elevador. Em vez de você ir até a esquina comprar algo no supermercado, você vai de carro, não vai a pé, né? Então essa diminuição de números de passos diários fez com que reduzisse a sensibilidade à insulina em cerca de 79%. Né? Então, peraí, a inatividade física, o sedentarismo já começa a gerar problemas metabólicos. E a gente vai mais adiante, né, com o estudo de Manson, que também, no mesmo sentido, pegou pessoas que supostamente eram ativas, né, com cerca de 10 mil passos diários, e avaliou durante 2 semanas com as mesmas orientações. Diminua o número de passos por dia. E num período de 2 semanas apenas, eles obtiveram que uma redução na sensibilidade à insulina, eles tiveram um decréscimo no volume máximo de oxigênio e eles também tiveram perda de massa muscular na musculatura dos membros inferiores. Olha para vocês verem, 2 semanas já foram suficientes para induzir prejuízos tanto metabólicos como também relacionado à aptidão física, né, a SBO2 máximo, a perda de massa muscular. Então, realmente, né, alguns estudos, né, na verdade, se a gente for fazer uma busca pela literatura, a gente vai ver que ficar sedentário traz doenças, né? Isso aí, por exemplo, vem sendo corroborado com o estudo de Langer, que mostra, por exemplo, que o sedentarismo aumenta o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis. Dentre elas, a gente pode citar a obesidade, a hipertensão, o diabetes, né, e tantas outras. Alterações na composição corporal, por exemplo, o ganho de peso, de massa gorda. Redução da massa magra, por exemplo, em idosos, né, sarcopenia, né, e a gente sabe que quanto menos massa muscular, menos eles vão ter força, mais vai ser a chance de se tornarem idosos caidores. E a gente sabe que idoso cair é um problema muito grande, né? Então, consequentemente, se eles perdem força, eles perdem equilíbrio e assim vão aumentar esse número de quedas, né? E para a gente entender a gravidade, né, de se ficarem quieto, né? Estudo de Schmidt, ele foi bem interessante que ele pegou pessoas sedentárias e foi avaliar, né? Então, por exemplo, assim, ele fez uma meta-análise e entendeu que a cada 2 horas que pessoas sedentárias aumentam o tempo em condições sedentárias, seja vendo televisão, seja no computador, seja no celular, elas aumentam em cerca de 10% o risco de câncer de colo, endométrio e pulmão, né? Então a gente já começa a se encaixar que existe uma pluralidade, né, de doenças, de patologias que vão ser inerentes, vão ser decorrentes do sedentarismo, né? Por exemplo, estudo de Lee, também publicado na The Lancet, uma das principais revistas científicas do mundo, né? Ele demonstrou que a inatividade física aumenta o risco de muitas condições adversas, entre elas doenças coronarianas, diabetes tipo 2, câncer de mama e colo, diminui assim a expectativa de vida e tantas outras comorbidades que podem ser desencadeadas pela diminuição da atividade física, pelo sedentarismo, né? E de mesma forma, Bonte traz, né, mais ou menos, corrobora com os outros estudos, esse publicado em 2012, que traz que o sedentarismo, obviamente, ele está associado com a obesidade, com a diabetes tipo 2, com a hipertensão. E isso poderia gerar, por exemplo, o que é chamado hoje de síndrome metabólica, né? Ele induz o aparecimento de câncer, ele induz a síndrome metabólica foi citado, né? Dentre tantas outras comorbidades, mais uma vez. E o grande problema disso tudo, inclusive o professor Rafael, quando eu falar isso aqui, eu tenho certeza que ele vai dar uma risada, é que as pessoas argumentam que não tem, que essa barreira ligada à inatividade física, né, ou seja, essa dificuldade de participar de um exercício, uma atividade física, né, é devido à falta de tempo. Mas o estudo da Vigitel, por exemplo, de 2018,
mostrou que cerca de 63% da nossa população fica mais de 3 horas, seja no celular, na televisão, no computador, enfim, né, em condições hipocinéticas. Então, peraí, parece que a falta de tempo não é desculpa, e sim uma questão chamada de prioridade, não é mesmo, professor Rafael? Tenho certeza que ele gosta. Justamente. Ele fica muito bravo quando a pessoa fala, né, que não tem tempo, né? Por falta de tempo, né? E a gente tem estudos, por exemplo, né, Rafael, que com 13 minutos, né, treinamento resistido, musculação, é o suficiente, por exemplo, diminuir o risco de mortalidade por todas as causas. Né? Então, se nós formos um pouco mais agressivo ainda, tem estudos mostrando que se você realiza um determinado protocolo com a duração de 4 minutos e meio, ele já é o suficiente para ter alguma melhoria na aptidão cardiorrespiratória, por exemplo, que é um marcador de saúde, inclusive. Ótimo. Alguns você vai olhar o tempo que a pessoa passa no Instagram, ela está passando 2, 3 horas por dia no Instagram e me fala, não tenho tempo, Rafael, para treinar. Por exemplo, o Rafael, ele é uma pessoa muito popular hoje em dia, ele é muito influente, né? Então, aquele tempinho que você assiste as stories dele, se você faz um agachamento ali até terminar todos, você sai dessa zona de risco. Eu até aproveito agora esse momento, o Éder e Rafael também, para questionar o seguinte, ó, existe um prazo ou uma época para se começar a fazer realmente atividades físicas, exercícios físicos? Porque, como vocês dois falaram agora, a questão do tempo, a falta de tempo, aliás, não é um problema, ou pelo menos não deveria ser neste momento, e sempre tem aquela dúvida, né? Quando começar, como começar, e como ter realmente esse pontapé inicial aí, para se começar, então, pelo menos, a praticar esses exercícios aí, então, nesse caso. Então, posso começar, professor Rafael? Depois claro, sim. A aula é sua. Primeiramente, o começar agora, né? Então não tem que esperar essa questão de procrastinar, né? Esperar segunda, esperar o mês que vem, esperar o próximo carnaval, não esquece, né? E não é álibi também falar, por exemplo, que a pessoa não pratica atividade, exercício físico, melhor dizendo, né? Porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, porque inúmeros estudos mostram que exercícios realizados dentro de casa promovem os mesmos benefícios, ou bem próximo, né? Se tratando até de mecanismos relacionados à estética. Então, peraí, né? Então, por mais que se tente arrumar ali uma desculpa, né, ela não vai ser cabível nesse contexto. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que você fazer exercício de agachamento, flexão, enfim, né, utilizando somente calistenia, o peso corporal, ou quem sabe utilizando um band, né, um elástico, enfim, um músculo, por exemplo, né, ele não quer saber que instrumento está sendo utilizado, ele vai reagir a estímulo. E se você induz o estímulo adequado, você consegue induzir adaptações. Né? Então, peraí, o momento de quando começar é agora. Né? Então, peraí, necessita-se de um tempo curto, e cada vez mais as pesquisas vêm mostrando que o que é interessante nesse contexto é a intensidade do treino e não o volume. E existe uma certa interdependência volume e intensidade. Para você atingir um volume, uma intensidade alta de treinamento, obviamente seu volume vai ser reduzido. Então, até mais uma vez aí, o tempo parece, né, que é um tanto incoerente a gente querer justificar o tempo para não atividade física. Ou seja, basicamente não tem que fazer atividade, arrumar um tempinho aí. Com certeza, é prioridade, né? A gente sabe que não demanda de um tempo tão grande, de um tempo tão amplo, né? E também não, se tratando de qualidade de vida, né, de manutenção de saúde, nem precisa ser todos os dias, né? Então isso é um erro que acontece, né? Que as pessoas tentam justificar o injustificável, né? E eu gostaria que até que o professor Rafael falasse sobre isso aí, que eu imagino como ele fica. Eu sou bem otimista para falar e tenho total segurança em falar que o exercício físico hoje, ele é o único método, a única forma que você pode ter, por exemplo, prevenção de mais 25 tipos de doença. É uma única dose, entre aspas, que previne você adquirir mais de 25 tipos de doença. Ajuda no tratamento como forma coadjuvante de diversos outros tipos de doença. Além disso, melhora, inclusive, os padrões estéticos, que para alguns é importante, queira quer não, esse público existe, melhora a autoestima também, diminui incidência de depressão, de ansiedade. É a única alternativa hoje que existe a nível mundial, eu sou bem seguro para falar sobre isso, que é capaz de promover todos esses benefícios. E a maioria das pessoas, elas procrastinam, eu tenho muita liberdade para falar, na verdade é procrastinação mesmo e falta de prioridade, para depois dar prioridade aí na farmácia, comprar remédios, para depois ter que priorizar ficar numa cama, para depois ter que priorizar ficar internado no hospital, priorizar fazer cirurgias.
e além do gasto ser extremamente mais elevado do que se você contratar o serviço de um professor de educação física, ainda tem todos os outros fatores fisiológicos e psicológicos que essa pessoa vai acabar sofrendo, por simplesmente não ter feito uma opção ao qual é muito mais saudável e muito mais barata para ela. As pessoas têm que parar com a desculpa da falta de tempo, que realmente é um negócio que eu nem discuto mais, falta de tempo, quando alguém me fala que não tem tempo, e de fato não existe. O que, na verdade, é uma falta de prioridade. Mais uma vez, aquela frase popular, né, ela se enquadra bem aqui com o exercício físico, além de outros meios e outras áreas da vida. Quem quer, dá um jeito. Pronto. E precisa dar um jeito. Olha, acrescentando a sua palavra, então, Rafael, a dona Sebastiana me mandou aqui uma mensagem agora. Ela fala o seguinte: ó, oi, boa noite, tô adorando a live. Tenho 66 anos, viu? Nunca pratiquei atividade física. Posso fazer também? Qual que é a orientação para mim, que já estou com essa idade aí mais avançada? Ela até brinca aqui um pouquinho realmente sobre esse assunto aí. Excelente. O professor Éder conduziu uns estudos com pessoas mais ou menos na faixa etária dela. Fala um pouquinho aí, Éder. Cara, então, assim, eu fico usando a frase do professor Rafael, eu fico otimista quando eu escuto pessoas falar isso aí, né? Porque ainda buscam fazer exercício físico. Primeiro, você tem por obrigação, tá, dona Sebastiana? Desculpa te colocar dessa forma, mas inicie de imediatamente. Imediatamente. Tem estudos, por exemplo, que mostram que se você faz atividade, exercício físico no início da vida e com o tempo, no decorrer da vida, você aumenta a chance de mortalidade. Mas se uma vez que você começa, por exemplo, atividade física, independente da idade ou em idades um pouco mais avançadas, você colhe dos mesmos benefícios, né? E, inclusive, eu já recomendo, tanto eu como o professor Rafael posso falar por ele, porque a gente levanta a cabeça, a bandeira do treinamento resistido, é que você inicie de imediato, se possível, um treinamento de musculação, né? Porque a gente sabe que com a idade a gente começa a perder massa muscular, a gente começa a perder perdas desde fisiológicas, como também funcionais, e o treinamento resistido ele é essencial, além de ser seguro, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu só sair um pouquinho desse contexto, se a gente for avaliar a questão de sobrecarga cardiovascular, avaliado pelo duplo produto, né, a gente vai ver que uma caminhada gera uma sobrecarga cardiovascular maior do que fazer um treinamento de musculação, né? Então, na verdade, obviamente tem que ser um treinamento bem prescrito, né, atendendo à individualidade, né, toda a especificidade da dona Sebastiana, mas que inicie, né, e se possível, inicie o treinamento de força. Eu, por exemplo, né, eu trabalhei, o professor Rafael também, né, a gente esteve junto nessa empreitada aí, a gente conduziu estudos no câncer de mama, e teve mulheres ali com cerca de 65, 70 anos, que elas fizeram leg press, aqueles exercícios de membro inferiores, né, com cerca de 150, 160 quilos, né, então, peraí, até se tratando de adaptações relacionadas ao aumento de força, e também até mesmo hipertrofia, a gente poderia falar, pessoas idosas conseguem responder bem, até de forma não tanto similar, obviamente, proporções a pessoas mais jovens, né? Então, a questão comece, independente da idade, comece, não espere para amanhã, não espere para o mês que vem, para a semana que vem, enfim, né? Porque nesse período pode ser, por exemplo, né, nesse meio termo alguma coisa aconteça, né? Alguma patologia vem, enfim. E o exercício, não tentando amedrontar, tá? Mas tentando mesmo, Sebastião. Comece. Só um complemento para ela. A gente conduziu um estudo de caso muito interessante dentro do hospital. Nós atendemos uma idosa e ela treinava apenas uma vez na semana. Porque às vezes a dona Sebastiana fica pensando, nossa, mas musculação, eu vou ter que ir para academia. Primeiro que ela nem precisa ir para academia. Ela pode treinar em casa. Pode fazer o treinamento de força em casa, desde que seja supervisionado. E mesmo que ela alegue, não tenho tempo, apesar de a gente já saber que não é bem assim, você pode treinar apenas uma vez na semana e obter-se resultados positivos. Essa mulher, por exemplo, essa idosa que nós atendemos, ela aumentou a força em 30%, o que é um aumento absurdo de força muscular. E por mais que fique parecendo assim, nossa, mas será que é importante aumentar a força muscular? Tem estudos hoje, inclusive, fazendo correlação com o aumento de força muscular e a diminuição da mortalidade, por todas as causas. Então, a força muscular, ela é um fator protetivo, porque se você aumenta a força muscular, você aumenta a sua capacidade funcional. Melhorando a capacidade funcional, você melhora a sua qualidade de vida. Qualidade de vida melhorando, vai melhorar fatores biopsicossociais, por exemplo, ansiedade, depressão, fadiga geral e assim sucessivamente. Então, treinando apenas uma vez na semana, ela já obteve resultados positivos. E um dado mais interessante ainda, que essa idosa ela era diabética e a gente fez uma análise de glicemia de jejum.
Se eu não me engano, estava 127, o professor Éder pode me corrigir, antes, e Isso. depois de 8 semanas de intervenção, foram 8 sessões de treino, ela diminuiu para 97. Se nós pegarmos a classificação de diabetes somente pela glicemia de jejum, que não é o correto, mas se fosse só pela glicemia de jejum, essa mulher deixou de ser diabética, somente fazendo treino uma vez na semana, o que é um dado fantástico. Então, a gente é muito otimista quanto a isso, e eu endosso as palavras aqui do professor Éder quando ele fala que a gente tem que começar a treinar hoje, sem dúvida alguma. Outro ponto, Rafael, até reforçando isso aí, eu lembrei daquele outro caso que tivemos, né, na nossa mesma pesquisa. A gente teve pessoas ali que, devido ao tratamento, né, todo tratamento que envolve o câncer, quimioterapia, radioterapia hormonal, isso induz, por exemplo, uma perda de mineralização óssea, né? A gente teve, por exemplo, voluntários que estavam no estágio de osteoporose, né, e começaram a treinar uma vez por semana durante 8 semanas. Ou seja, se a pessoa tinha osteoporose e aquele estresse mecânico exigido pela sobrecarga durante o exercício fez com que, depois de 8 semanas, essa pessoa, então, que estava no estado de osteoporose, já se encontrava no estado reduzido de osteopenia, ou seja, foram somente 8 semanas. Se a gente continuasse a intervenção, inclusive a gente recomendou que essa pessoa continuasse, né, poderia, em algum momento, essa pessoa, então, não ser mais uma pessoa com a deficiência óssea. Olha que interessante, né? E eram pessoas que já tinham... engraçado, né, Éder, que a sociedade como um todo, ela pensa o oposto, né? Ela acha que o idoso é feito de vidro. Se ele treinar musculação, se ele pegar cargas elevadas, ele vai fraturar, ele vai lesionar, quando na verdade é o oposto. Ela é um fator preventivo, inclusive. Eu acho bacana justamente fazer uma analogia a isso. Quando você vê, por exemplo, a vovozinha vindo carregando algo pesado, e você educadamente vai lá, vó, eu carrego para você, você está trazendo prejuízo para sua avó, tá? Você está atrapalhando a vida da sua avó, você está diminuindo a perspectiva de vida da sua avó, tá? Porque principalmente idoso tem que fazer força, idoso tem que ser forte, e corroboro com as palavras do professor Rafael, porque se você é forte, você melhora o equilíbrio, você melhora a sua funcionalidade, você então diminui a chance de ser um idoso caidor, você ganha autonomia e você vive mais. Simples assim, né? Então, por isso que a gente sempre, né, levanta a bandeira do treinamento resistido, né, Rafael? Do treinamento de força, porque de fato é o que a gente tem aí de mais importante. Não mais importante, é ruim a gente falar dessa forma, mas que a gente tem de uma ferramenta muito otimista que vai trazer inúmeros resultados, sim. Tá chegando aqui mais algumas participações, dessa vez do José Marques Ferreira. Ele fala o seguinte, ó, que tempo é a gente que faz. E ele também fala que levanta mais ou menos 5h30 da manhã para poder pedalar não, aliás, correr, né, no lago, aqui em Piracanjuba. Ele pergunta se só isso aí já é o suficiente, realmente, para manter pelo menos uma vida aí saudável diariamente. Primeiro que se eu tivesse um troféu, eu já entregaria para ele agora, pela frase que ele começou. Agora, nesse exato momento. E deixa o professor Éder dar sequência na resposta, que a aula é dele hoje. Com certeza. Então, a gente vai ter ali, é ruim a gente tentar, né, encontrar um melhor exercício, né, ou uma melhor modalidade de exercício, até porque isso tem que levar em consideração, por exemplo, né, questões subjetivas, né? Tem pessoas que não vão se adaptar, por exemplo, a fazer musculação, apesar de ser muito bom, elas não vão se adaptar, né? E, por exemplo, mesmo que, então, você nessa corrida, você vai ter adaptações tanto periféricas como também centrais, e isso é bom. Então, por exemplo, se você aumenta seu VO2 máximo, né, sua aptidão cardiorrespiratória, você diminui os riscos de mortalidade por todas as causas. Então, mais uma vez, a gente sempre levanta a bandeira do treinamento resistido, né? Mas, enfim, se você é uma pessoa ativa, se você consegue, então, ter melhorias significativas, eu falo significativas a ponto de se você é um treinamento sistematizado, né? Você consegue, através da corrida, então, cada dia está melhorando sua aptidão cardiorrespiratória, você também está tendo um fator protetor, né? Obviamente, você também está colhendo benefícios, tanto periféricos como também centrais. Então, com certeza, né, assim, se houvesse a possibilidade também de fazer um treinamento resistido, né, nesse meio termo ali, nem precisa ir para academia, porque a gente sabe que musculação não é o único meio de induzir um treinamento resistido, né, mas se houvesse a possibilidade de tiver uma associação entre ambos, seria até mais interessante. Mas de mesma forma, José Marques, eu também parabenizo, né, ótimo tempo, quem faz é a gente, né, e que eu tenho com certeza que você tem
acredito piamente que você tem uma qualidade de vida aí, né? Você tem, como poderia dizer, uma melhor funcionalidade, um melhor vigor, porque você faz isso diariamente, né? Isso é muito importante e merece, sim, um reconhecimento. Pois é, a Maria Andrade, ela pergunta aqui pra gente, ó, quantas horas na semana? 1 hora já é suficiente? Isso é legal. É uma pergunta bacana que, na verdade, tem várias vertentes. A gente tem o que é ideal e o que é real. E dentro do que é real, a gente vai ter vários tópicos diferentes. Vou deixar o professor Éder fazer uma ilustração com as recomendações, mas além das recomendações, o que a gente pode fazer no quesito das horas de treino semanal? Com certeza, nesse contexto, né, a gente acaba, quando a gente fala de horas, a gente fala também de frequência, né, de treinamento, a gente acaba falando um pouco do volume de treinamento, né? E, na verdade, estudos mostram que, primeiramente, não demanda de um tempo tão amplo, né? Obviamente, a gente entra naquele contexto de interdependência, volume e intensidade, dificilmente, se você fazer um treinamento bem prescrito, você consegue treinar durante 1 hora, né, professor Rafael? Mas, enfim, esses marcadores não seriam nem de fato o ideal, né? Então, na verdade, você teria que, sim, ter um treinamento ideal para você, independente de quanto tempo isso vai durar. Pode ser que em algum momento isso dure somente 20, 30 minutos, pode ser em algum outro momento, né? Isso pode durar um tempo um pouco maior, mas, na verdade, aquele olhar padronizado de tempo de exercício, ele não seria um tanto interessante quando a gente fala, né, de saúde, porque ali vai ter inúmeras possibilidades, inúmeros viés nesse meio termo ali, que a gente poderia estar justificando um tempo um pouco maior, até um pouco menor, enfim, né? Mas o que acho que a frase que deveria ficar é que, independente do tempo, seja uma pessoa ativa, né? E o professor Rafael quiser complementar mais alguma coisa? Acho que basicamente é isso. A gente tem recomendações na verdade, do órgão, né, que a nível mundial ele dita as regras, entre aspas, de prescrição de exercício, que diz que você teria que se exercitar 150 minutos semanais. Contudo, isso é totalmente variável, porque vai depender da modalidade. Aí o Éder explanou muito bem que, por exemplo, uma sessão de musculação com a duração de 20 minutos, ela pode ser extremamente eficiente. Uma sessão de musculação com duração de 40 minutos, ela é eficiente também. E se a gente reduzir ainda mais, ela continua sendo eficiente. Por quê, Rafael? Porque mesmo com um tempo diferente, ela continua sendo eficiente. Porque o tempo não é a única variável do treino. Nós, como profissionais de educação física, a gente estuda várias outras variáveis, por exemplo, para montar uma sessão de musculação. Então, eu posso muito bem montar uma sessão de musculação para alguém que tem dificuldade de ficar na academia, uma sessão rápida, de 20 minutos, talvez até menos. E dependendo do período da periodização que a gente chama, que é o planejamento que eu faço, por exemplo, o que o Éder vai treinar hoje? O que o Éder vai treinar na semana que vem, no mês que vem, daqui 6 meses? Dentro desse planejamento, as sessões de treino que vão durar um pouco mais, as sessões de treino que vão durar um pouco menos. Então, o tempo ele é relativo. A gente não pode ficar se preocupando com isso. Por exemplo, pensando assim, nossa, eu tenho que treinar por 1 hora. Como eu não tenho 1 hora disponível, então não vou treinar, então não vou fazer exercício físico. Muito pelo contrário. Tem-se diversos protocolos que são feitos de forma extremamente rápidas e são muito eficientes. Quando eu falo muito eficiente, é uma diferença absurda de você não fazer nada e você se exercitar, por exemplo, por 10 minutos que seja. Então, realmente, vale a pena, tá? Aproveitando até essa questão que o professor Rafael pontuou, né, inclusive as recomendações é essas mesmas, 150 minutos semanais, né, de atividade de baixa intensidade, ou 70 minutos semanais com atividades vigorosas, né. No entanto, se a gente for olhar os estudos que avaliam a aplicabilidade disso aí, mostra que cerca de 20%, 20 a 30% da população consegue, né, de fato, atender essas recomendações. Então, espera aí, se a justificativa é tempo, né, então, como eu vou conseguir todo dia esses 30 minutos? Né? Fica um tanto incoerente, né? Mas nem tentando contradizer essas recomendações, mas enfim, né? Justamente isso que o professor Rafael falou, né? A gente vai ter possibilidades, né, enquanto é isso aí. E o tempo ele não seria um melhor marcador de forma alguma, né? Como ele falou, tem pesquisas que mostram que 5 minutos de treinamento traz resultados, tem estudos que mostram que com 13 minutos de treinamento traz resultados, né? Então, peraí, sobra aí mais 45 minutos aí para estar acompanhando o professor Rafael nos stories. O que reafirma mais uma vez, não é falta de tempo. Não. Bom, tem mais uma pergunta aqui, acho que... Quer completar, Éder? Não, pode ir. Olha, essa é uma pergunta da Ana Clara, que eu acho que
é a dúvida, inclusive, de muita gente, e ela fala o seguinte, ó, muito bacana o tema de vocês nessa noite de quarta-feira, mas a minha pergunta é, qual é o melhor horário realmente para malhar? Porque geralmente eu vou na academia de manhã, mas já me falaram que é melhor malhar à noite. E aí, o Éder e Rafael, como responder para a Ana Clara e para tanta gente que tem dúvidas realmente sobre esse assunto? É porque, assim, para a sociedade tem mesmo essas perguntas, né? Para a gente é muito simples de responder. Vou deixar o professor Éder responder e a Ana Clara vai ficar feliz em saber, tá, da resposta. Primeiro ponto, se a gente for investigar a literatura, a gente vai ver estudos que mostram que pela manhã é melhor, estudos que mostram que pela tarde ou à noite é melhor, e estudos que mostram que não faz diferença nenhuma, né? E, na verdade, não faz diferença nenhuma, seja que relacionado a questões hormonais, e muito relacionado a questões subjetivas. Tem pessoas que não sentem bem treinando, por exemplo, à tarde, porque durante o dia ela trabalhou, essa pessoa já chega no estado para treinar um tanto cansada, então elas respondem, elas são mais responsivas ao treinamento pela manhã. Tem pessoas que não conseguem treinar pela manhã, né? O que não quer dizer também que um é ruim e o outro seja bom, porque nesse meio termo pode ser que pessoas que não são responsivas pela manhã, se ela continuar treinando pela manhã, a um pequeno, médio prazo, ela vai sentir que o treino pela manhã é melhor. Então, totalmente subjetivo isso aí, né? Eu, particularmente, procuro o horário que tem menos gente na academia, assim ninguém me atrapalha. Rafael? Concordo 100%. Acho que só endossando as palavras do Éder, tem alguns mitos, né, na área do exercício físico. Por exemplo, treinar pela manhã seria melhor para o emagrecimento, porque teoricamente você teria um pico de cortisol, que é um hormônio catabólico, só que todas as pesquisas que investigaram isso realmente não acharam diferença nenhuma. Porque quando você fala de alterações morfológicas, por exemplo, eu quero reduzir o percentual de gordura, eu quero ganhar massa muscular, ela não é oriunda somente de um fator. E quando você coloca todos os fatores juntos, estes fatores, por exemplo, da questão do horário, eles simplesmente desaparecem. E vai vir um outro fator ainda que é muito importante neste ponto, que quase ninguém presta atenção nele, que é a preferência. Eu me sinto muito bem treinando pela manhã, então meu desempenho pela manhã é melhor. O Éder se sente muito bem treinando à noite, então o desempenho dele à noite é melhor. Não tem como eu falar para o Éder, vamos treinar pela manhã. Ele fala, cara, não vou, não consigo treinar pela manhã. Então, tem o fator preferência, e pensando em todos os contextos que eu falei para vocês, no final é ele que acaba sobressaindo mesmo de fato. Com certeza. Inclusive, quando a gente vai avaliar esses estudos, que até tentam justificar ali uma melhor resposta hormonal, são estudos agudos, né, Rafael? Então, peraí, ele avaliou ali 10, 20 minutos posterior ao treinamento, né? Mas peraí, não é o melhor caminho, é uma informação. Mas, obviamente, quando a gente vai se tratar de desfecho de forma crônica, aí sim essa questão subjetiva de preferência acaba, sim, por ser mais importante, né? Então, justamente. A sua Maria faz uma pergunta aqui até interessante e ela vai de encontro também com a pergunta aqui da Karina. A Maria fala assim, ó, treinar descalço ou de tênis tem diferença na academia? E a Karina até acrescenta aqui no telefone também o seguinte, ó, às vezes tem dias que eu não tenho tempo de ir em casa trocar de roupa, então vou direto do serviço e às vezes também treino de calça jeans. Isso pode atrapalhar também o Éder e Rafael, o desempenho das duas? Então, a gente nem vai entrar nessa questão biomecânica, que eu acho que não tem nem necessidade, né, professor Rafael? Por exemplo, papo de marombeiro, né? Eles acreditavam que antigamente o Arnold Schwarzenegger, né, não sei se eu falei certo, treinava descalço, porque assim aumentava a instabilidade do movimento, sei lá, né? Então, se você vai encontrar muita pessoa aí que treina descalço, né? Mas isso aí não reflete, mais uma vez, né, não daria pra gente fazer uma inferência que descalço é melhor do que de tênis, ou tênis é melhor do que descalço. Com certeza a gente vai ter alguns tênis ali, por exemplo, que induz uma certa instabilidade, que pode trazer prejuízo na execução do movimento, né? Mas, de forma alguma também, se não tem a possibilidade de ir lá calçar o tênis, não vai influenciar em nada o seu treinamento, né? Então, isso aí nem vale a pena a gente entrar em questões biomecânicas, tudo aí, porque no conjunto final, acho que não muda muito. Né, Rafael? Concordo 100%. Acho que dentre as variáveis do treinamento que a possibilidade do estar calçado ou não poderia influenciar, como, por exemplo, a amplitude de movimento, de fato, ela não teria alteração nenhuma. E quando a gente avalia todas as outras variáveis do treinamento de força, que são 11 variáveis, o fato de estar calçado ou não teria interferência nessas variáveis. Eu sou extremamente
seguro para falar que é a área que eu pesquiso desde quando eu comecei a graduação em Educação Física, variáveis do treinamento de força. E posso te afirmar aqui com bastante segurança que não é possível ter influência de estar calçado ou não estar calçado nessas variáveis. É muito bacana essa pergunta, a gente entendeu como foi a pergunta da participante. No entanto, isso aí remonta, né, algumas outras curiosidades que as pessoas têm, e realmente elas têm essa curiosidade, né? Por exemplo, hoje em dia, né, até infelizmente, é fácil a gente ver uma pessoa que vai calçado e chega lá, tira o tênis para treinar, né? Peraí, você vai sujar seu pé, calça esse negócio aí. Cai uma anilha, a pessoa fala, eu quero treinar descalço, beleza, então vamos treinar. A outra chega, eu quero treinar com o meu tênis, eu me sinto bem com o meu, beleza, vamos treinar então. Com certeza. Então, Rafael Weder, o que esperar agora também para as novas perspectivas agora de futuro, inclusive para essa área que a gente percebeu ao longo dos anos, que a cada ano realmente cresce ainda mais? Então, antes de passar a fala para o professor Weder, ele até acha que ele tem um material para mostrar para vocês. Eu fico muito feliz, por um lado, para as pessoas estarem acordando um pouco mais para o importante exercício físico, talvez devido ao quesito da pandemia e as situações que a gente passou como um todo. Entretanto, pergunta do Henrique. Calçado com tênis de salto, muda o ponto gravitacional da pessoa? De salto, a gente não aconselha treinar, tá? Porque o salto, de fato, ele altera totalmente o padrão motor do movimento. Então, o salto, ele não é um calçado típico que as pessoas usam. Então, logo, ele não é o calçado indicado para treinar, tá? Com exceção, que não seria um salto, né, obviamente, mas, por exemplo, em alguns movimentos de powerlift, por exemplo, um cálcio no calcanhar ajuda a melhorar a performance. Porque é uma questão de ação e reação, e talvez fique um pouco difícil de eu explicar por estar em live, mas basicamente quando você coloca uma estrutura que ela é muito rígida no calcanhar, e o powerlift, por exemplo, faz um movimento que ele agacha e sobe com o máximo de explosão, quando ele agacha, ele incide uma força no solo. E como o solo está rígido por esse cálcio, então ao bater e voltar, que é ação e reação, ele tem um desempenho melhor de potência. Então este é o único caso que eu vejo aplicabilidade do salto, que na verdade não seria um salto. Seria, na verdade, uma espécie de calço que é utilizado com essa finalidade. Agora, no quesito da academia, como um todo em geral, discordo 100% da utilização do salto, sem dúvida alguma. Eu creio que o Éder compartilha esse sentimento. Com certeza. Voltando à explicação, por um lado, eu fico muito feliz por esse interesse estar crescendo cada vez mais pela prática do exercício físico. Creio que a pandemia auxiliou neste ponto, porque as pessoas realmente acordaram, né, e despertaram para a importância da saúde frente a um vírus como é o Covid-19. Por um lado, isso foi muito bom. Eu espero que a gente tenha boas perspectivas agora de trabalho, porque a demanda de fato aumentou. Agora a gente tem então uma parte profissional muito boa para amparar essas pessoas que estão procurando a prática de exercício físico. Isso eu tenho certeza que o Éder vai falar com vocês com bastante propriedade. Com certeza, professor. Inclusive, eu preparei algumas temáticas aqui, não sei se eu devo prosseguir ou se a gente continua a discussão, que mostra justamente a importância, né, do profissional de educação física e a importância do exercício físico. Um ponto. Hoje, o profissional de educação física, né, é essencial, porque o exercício é essencial, né? Então, em algum momento, você vai ter que fazer exercício, né? Em algum momento, você vai necessitar de um profissional de educação física, né? Porque a saúde pede isso, e cada dia mais as pesquisas têm mostrando isso, né? Exercise is medicine, exercício é remédio, né? Então, a gente vai ver ali que trata desde questões emocionais até doenças muito graves. Por exemplo, vamos aqui sair um pouquinho do nosso contexto, né? O exercício é capaz de induzir neurogênese, né? Um aumento, né, de neurônios. Olha aí onde a gente está, né? Então, cada dia se a gente for investigar a literatura, e de fato a gente está tendo esse reconhecimento, porque o exercício, sim, é muito importante, né? A gente vai ver o quanto ele é essencial, né? Então, com certeza, né, a nossa área só tem a crescer cada dia mais, porque os pesquisadores, né, a ciência, a clínica, está mostrando que o exercício é essencial, né? Inclusive, eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, em algumas patologias, que mostra que o exercício ele pode até substituir um medicamento, uma droga, né? Assim como o professor Rafael já tinha falado antes, corroborando com o que ele falou, né? Então, em alguns casos, o exercício substitui uma droga, e aquela droga, ela trata, né, um sintoma, e o exercício previne e proporciona melhoras, né? Então, peraí,
né? A gente está falando de uma coisa que é tão importante, que é tão essencial. Hoje em dia, se a gente poderia colocar hierarquicamente, né, a escolha de alguma atividade, sei lá, até mesmo na forma de lazer, a gente teria que ter exercício, né? Porque a gente vai ver que o exercício é muito importante. Seguindo, tá? Eu vou pontuar alguma coisa até um pouco mais rápido, mas de mesma forma vocês podem me parar para a gente discutir um pouco, né? Mas, enfim, quando a gente fala de sedentarismo, a gente, obviamente, tem que associar sedentarismo à obesidade, né? Porque o sedentarismo está diretamente associado ao aumento da composição corporal. E a gente sabe que o aumento, né, do tecido adiposo traz inúmeros prejuízos. Por exemplo, no Brasil, né, os dados otimistas que temos, né? Então, por exemplo, de 2006 até 2018, né, a gente teve um aumento de 67% de sobrepeso, né? E de obesidade, né? Então, cerca de 20% da nossa população hoje em dia é obesa. Se tratando de sobrepeso, né, cerca de 56% da nossa população tem sobrepeso. Então, que hoje em dia, associado ao sedentarismo, àquela alimentação desregrada, né, cada dia mais as pessoas estão ganhando peso. E a gente vai ver que o exercício físico também é essencial no tratamento, né, ou na prevenção de sobrepeso e obesidade, porque é um dos principais agravantes no acometimento de alguma patologia. Por exemplo, um estudo publicado na The Lancet em 2009 mostra que a cada 5 unidades de aumento do índice de massa corporal, né, que lembra aquele índice de massa corporal que é bem tranquilo de fazer, existe um certo questionamento sobre isso aí também, se é um melhor marcador, mas de fato é um marcador mais acessível à população. Pode ir, Éder. Oi. Dá uma explicadinha, eu acho que tem algumas pessoas que não são da área que estão assistindo a live. O índice de massa corporal, então, ele avalia a composição corporal. Só que ele não consegue, então, traduzir o que é gordura e o que seria massa muscular. Então, ele, por exemplo, ele pega a massa, né, entenda como peso, e divide pela altura ao quadrado. E ali ele vai dar um marcador, né? Então, por exemplo, pessoas que estão ali entre, acho que 18 a 24, né, são pessoas que têm o IMC normal. A partir de 24,9 já começa, então, sobrepeso. Chegou a 30, você já tem obesidade 1. E assim você vai aumentando, né? Então, por exemplo, esse estudo aqui, publicado no The Lancet, ele mostra que a cada 5 unidades, por exemplo, se você tinha um IMC de 25 e você passou depois a ter um IMC de 30, né? Você aumenta, então, cerca de 29% o risco de mortalidade por todas as causas. Você aumenta 41% o risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, você aumenta em até 120% o risco, né, de morte por diabetes, e cerca de 10% por algum tipo de câncer, né, e também cerca de 20% ali de problemas respiratórios e tantas outras comorbidades. Então, peraí, o sobrepeso também é muito preocupante. O exercício vai atuar também no controle da composição corporal. E não adianta falar que o gordinho é saudável. Então, tem pessoas que têm um sobrepeso, mas faz exames e mostram que está tudo normal. Então, olha que interessante esse estudo que avaliou cerca de 3 milhões e meio de pessoas. Ele mostrou que pessoas obesas, que tinham IMC acima de 30, que não tinha nenhum problema relacionado a dislipidemias, né? Ou seja, não tinha problema, não tinha colesterol alto, não tinha LDL alto, não tinha triglicerídeos, nada, né? Essa pessoa também ela não tinha hipertensão. E essa pessoa também, esse gordinho ali, ele não tinha diabetes tipo 2. Então, supostamente, seria aquele gordinho saudável, né? O grande problema é que o gordinho saudável, né, ele aumenta ele tem, então, um aumento de cerca de 49% de risco de doenças no coração, ele aumenta cerca de 7% de algum risco relacionado a um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral, e ele aumenta cerca de 96% a chance de ter um infarto. Então, peraí, para começar, não existe o gordinho saudável, né? O simples fato de você ter seu índice de massa corporal no estado avaliado como sobrepeso, né, você já gera, então, né, um possível risco, né, à sua saúde. Então, peraí, eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu não tenho nenhum problema dislipidêmico, né? Então eu sou meu saudável.
Não, você não é saudável porque você tem possibilidades de algum momento ter algum prejuízo, né? Algum prejuízo que pode ser até mesmo fatal. É engraçado esse contexto que eu costumo sempre fazer analogia do empréstimo para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu faço um empréstimo hoje com um banco, beleza. Amanhã eu faço outro empréstimo. Daqui um mês eu tenho uma certa quantidade de dívida e você me pergunta, e aí, tá tudo bem, Rafa? Não, tá tranquilo. Vou conseguir pagar. Só que começa a passar mais uma semana, mais outra semana, e no segundo mês eu já tenho muito mais dívida. Você me pergunta, tá tudo bem? Não, tá tranquilo ainda. Vou conseguir pagar tranquilamente. Depois de 2, 3 anos pegando empréstimo, vai chegar um determinado momento que eu vou ter que pagar a conta. Então é justamente isso que você está dizendo agora. Eu sempre costumo fazer essa analogia porque realmente várias pessoas falam: ah, mas eu conheço um amigo meu que ele é gordinho e ele faz os exames e dá saudável. Fala, calma, filho, a conta vai chegar para essa pessoa, pode esperar. Até porque elas produzem algumas adiponexinas, né? Pró-inflamatórias, ou seja, pessoas que têm sobrepeso e obesidade são pessoas inflamadas, e aquilo, por exemplo, aumenta o risco de ter um câncer, né? Então, não tem como a gente falar que o sobrepeso é saudável, não tem como a gente falar que pessoas que têm sobrepeso ela é saudável, porque na verdade não é. Queira do não é. Tanto que a nossa área, por exemplo, do câncer, né, a maioria dos estudos são bem otimistas em falar que aumenta até em 30% o risco de adquirir qualquer tipo de câncer. Então, é um aumento absurdo. Além de recidiva para aqueles que já tiveram. Justamente. É bem. E nesse contexto a gente faz, então, associação ao meio que estamos vivendo, né? Então, por exemplo, né, pessoas obesas, né, com menos de 60 anos, por exemplo, se ela tem um IMC entre 30 e 34, ou seja, obesidade 1 ali, né, ela aumenta em cerca de 2 vezes a chance de ser hospitalizadas uma vez infectadas. E quase 2 vezes a chance de necessitar de um atendimento intensivo, ou seja, de um UTI. Né? Então, peraí, a obesidade, além daquelas comorbidades que seriam mais sensíveis ao Covid-19, a obesidade também é uma. Né? E o que a gente depara? A maioria da nossa população tem sobrepeso e obesidade, né? Então isso aí já gera um mau prognóstico, né? Então, mais uma vez, mesmo nesse contexto de pandemia, a gente não deveria ali ficar, né, de total hipocinesia, né, sem fazer nada e comendo mal, né? Isso piora se você tem um IMC acima de 35, porque você pode, então, ter até um risco de 4 vezes mais chances de necessidade de um UTI, né? Então, peraí, a obesidade é muito preocupante até nesse contexto que estamos vivendo, né? O estudo de DIS, por exemplo, mostra que uma pessoa obesa, né, ela tem menor diminuição do volume de reserva respiratória, ou seja, tem menor funcionalidade, né, nessa questão de ventilação respiratória. Ela tem diminuição da excursão diafragmática, ou seja, obviamente, assim, para esse momento ficaria um pouco difícil eu explicar também. Mas, por exemplo, esse processo de respiração, né, de ventilação, o ar tende a deslocar para um gradiente de menor pressão, né? E para que isso aconteça, o diafragma vai contrair e assim a gente vai conseguir expandir essa caixa torácica, né, e conseguir inspirar. Então, tentei ser o mais superficial possível, né? Mas pessoas obesas, por exemplo, têm uma dificuldade até mesmo nessa excursão do diafragma. Isso atrapalha, né, o processo de ventilar, de respirar. Além de aumento de adipocinas inflamatórias, né? Ou seja, a gente vai ter ali fator tumoral alfa, interleucina 6, ou seja, são pessoas inflamadas e isso aí induz um pior prognóstico, né? Então, peraí, uma pessoa com IMC normal, né, comparada a uma pessoa que tem obesidade, essa pessoa obesa, ela tem um pior prognóstico uma vez contagiada pelo Covid-19, né? Então, a preocupação, né, o quanto é importante também esse quesito, né? Porque isso pode induzir, por exemplo, um risco de mortalidade pelo Covid, né? Mas aí a gente entra, né, no nosso carro-chefe, né, no exercício físico, né? Enfim, temos estudos que trazem justamente isso. Exercício é remédio. Seja o treinamento resistido, no caso da musculação, seja o treinamento aeróbio, porque ele é capaz de prevenir, tratar e promover saúde, né? E eu tomei a liberdade aqui de trazer, vou ser bem breve até então, algumas comorbidades aí relacionadas, por exemplo, ao tratamento com o exercício, né? Então, primeiramente, a gente fala do que a gente pesquisa, tanto eu como o professor Rafael, né? Porque a gente vê que o Brasil ocupa aí um dos principais países que mais tem câncer, né? Que mais são acometidos pelo câncer. E esse câncer, por exemplo,
ele atinge, né, prioritariamente o pulmão, e nas mulheres, né, o câncer de mama, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, esses aí são dados do INCA de 2017, ele mostra que anualmente cerca de 15 mil mortes são pela câncer de mama, né? Para você ter uma ideia um pouco mais verticalizada, a cada cerca de 25% de todos os cânceres de mama, todos os cânceres, são na mama em mulheres. Isso, por exemplo, mostra que para o triênio de 2020 até 2022, vamos ter cerca de 67 mil novos casos, ou seja, a cada 100 mil pessoas, 61 serão acometidas pelo câncer de mama. E sua etiologia ela vai ser multifatorial, né? Então engloba tudo isso que a gente está falando de obesidade, sedentarismo, alimentação desregrada, aí inclui etilismo, inclui tabagismo, inclui o uso de contraceptivos e também fatores hereditários, esses sim em menor proporção, né? Então as pessoas se preocupam muito em questão hereditária e esquecem, né, fatores comportamentais que de fato vão influenciar esse desfecho, né? Mas, por exemplo, até nesse quesito, o exercício físico, né, em lazer, né, durante o lazer, as pessoas serem ativas, por exemplo, ela reduz em 20% todos esses tipos de câncer. Então, durante o seu lazer, você fazer algum tipo de atividade física, você diminui em 20%, né, todos esses 13 tipos de câncer. E cerca de 7% em todos os tipos de câncer. Então, peraí. E a gente nem está falando de um treinamento sistematizado, não. A gente está falando de ser ativo durante os momentos de lazer, né? Mas a gente começa a entender, por exemplo, né, que estudos vão trazer que ao aparecimento do câncer de mama, por exemplo, advém de fatores comportamentais, né? E o exercício diminui o risco de aparecimento e também vai auxiliar no tratamento, e inclusive diz que os médicos devem sim orientar, incentivar a prática do exercício físico. Então a gente vai ter inúmeros estudos aí que mostram, por exemplo, que durante o tratamento, todos aqueles efeitos deletérios, né, aqueles efeitos colaterais, o exercício físico é capaz, né, de atenuar aqueles efeitos, né? Inclusive mostra, por exemplo, no câncer de mama, que pessoas sob tratamento, elas conseguem responder de forma igual a pessoas saudáveis, né? Então, até em meio ao contexto clínico, né, é importante a prática do exercício físico. E ali a gente vai ter inúmeros estudos que mostram que o exercício durante o câncer aumenta a força, capacidade funcional, composição corporal, diminui a ansiedade, diminui a fadiga e, consequentemente, por exemplo, aumenta a qualidade de vida, né? Então, o exercício, se tratando do câncer e prioritariamente do câncer de mama, também vai ser essencial. Diabetes, né? A gente vai entender, então, que, por exemplo, a maioria do diabetes é de tipo 2, ou seja, ele condiz à resistência à insulina, porque o diabetes tipo 1 seria uma doença autoimune, isso aí geralmente acontece ali nos primeiros anos de vida. Então, se a pessoa descobre que ela é diabética no primeiro ano de vida ali, né, naqueles primeiros anos, e a partir dali eles vão ter que utilizar insulina, né? Os demais tipos de diabetes, cerca de 90%, são recorrentes às questões comportamentais, né? Para se ter uma ideia desse contexto, né, estima-se por aí que, por exemplo, em 2045 vai existir cerca de 7 milhões de pessoas diabéticas, né? No Brasil, por exemplo, já existe quase 20 milhões de pessoas que já têm diabetes tipo 2. Algumas até nem tiveram ainda esse diagnóstico, né? Hoje ocupamos o 5º lugar no mundo de maior número de diabéticos tipo 2, né? E as expectativas é que se aumente. Então, hoje são cerca de 16 milhões de pessoas. Em 2030, isso vai chegar a 21 milhões e meio. Em 2045, cerca de 20 milhões de pessoas vão ter diabetes tipo 2, né? Que o tratamento, além das questões, por exemplo, do diabetes tipo 1, que é a insulina, né? O exercício também vai ser influenciado, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que têm diabetes tipo 1 acreditam que o exercício físico ele não vai gerar nenhum benefício, até porque ela tem que tomar aquela insulina, né? O pâncreas dela não vai produzir aquela insulina, né? Mas, por exemplo, tem estudos que mostram que comparou pessoas que tomavam insulina que ficava sedentária, pessoas que faziam exercício aeróbico e pessoas que faziam exercício de musculação. O contexto total, todos reduziram, né? Ou seja, na maior período do tempo, tiveram glicemia controlada. No entanto, quem não fez exercício, cerca de 56% do dia tinha essa glicemia controlada.
Quem fazia exercício aeróbio, cerca de 66% do dia estava com glicemia controlada. E quem fazia musculação, cerca de 70% do dia tinha essa glicemia controlada, né? Aí a gente traz isso, por exemplo, diabetes tipo 2, que seria mais comum, né? Então, por exemplo, além dos exercícios aeróbios, né, que inúmeros estudos já mostram o quanto ele é eficiente, o exercício resistido também traz inúmeros benefícios, né? Ou seja, ele melhora a sinalização da insulina, ele melhora a sensibilidade da insulina, o exercício resistido, por exemplo, aumenta a massa muscular, diminui o percentual de gordura, melhora a funcionalidade mitocondrial, né? Ou seja, ainda traz que a diabetes tipo 2, ela pode ser muito associada a uma doença do músculo, né? Porque o diabético tipo 2, ele produz insulina, né? O que ele não tem é uma sensibilidade ali entre a sinalização da insulina e o transportador, que é o glúteo 4, que vai ali pegar aquela glicose, né? E o treinamento de musculação, olha que interessante. Dentro dos inúmeros benefícios que a gente já falou, de aumento de força, potência, massa muscular, diminuição do percentual de gordura, né? Glicemia, enfim, né? Ele aumenta, então, a sensibilidade desse transportador glúteo 4. Né? Então, peraí, mais uma vez o exercício, ele se mostra ser importante. Hipertensão arterial, né? Na hipertensão, por exemplo, existe uma pluralidade se tratando, né, das possibilidades que vão desencadear. Por exemplo, mais uma vez, sedentarismo, obesidade, o envelhecimento, né, vai induzir uma rigidez vascular, e isso vai fazer com que, por exemplo, aumente a hipertensão, além do consumo também, né, de sal, que a gente sabe que, né, que esse sal, sim, ela é um dos vilões, né, e problemas hereditários também. Para se ter uma ideia, a cada hora cerca de 34 pessoas morrem devido à hipertensão. No dia, 829 pessoas morrem devido à hipertensão. E cerca de 302 mil pessoas morrem todo ano devido à hipertensão arterial, né? Alguns dados, né, regionais, por exemplo, né, que a Vegetel traz. Em Goiânia, por exemplo, cadê Goiânia, gente? Ajuda. Aqui, cerca de 21% de todos os homens têm hipertensão. Entre as mulheres, isso ainda pior, cerca de 23% de todas as goianas, né, na cidade de Goiânia ali, elas têm hipertensão arterial. Ou seja, a hipertensão atinge cerca de 25% da população. Ou seja, uma pessoa a cada 4 tem hipertensão arterial. E o bacana é que esses valores ainda, né, agora mudaram, né? Não sei se vocês já, né, porque a gente sempre busca 12 por 8, 120 milímetros de mercúrio por 80, né? No entanto, né, o novo posicionamento da American Heart Association traz que o 12 por 8 já se enquadra na pressão elevada, ou seja, as recomendações que a gente tem uma pressão abaixo de 120 e abaixo de 80, ou seja, ali mais ou menos 11,5 por exemplo, 7,5 seria o que agora seria o normal. A partir disso, você tem uma pressão elevada, você depois começa a pressão alta, grau 1, grau 2, enfim, né? E o exercício, mais uma vez, olha aí que bacana, né? Então, dentre tantas outras melhorias relacionadas aí, a gente vai ter diminuição da pressão arterial, diminuição da massa gorda, redução da circunferência da cintura, diminuição da glicose, enfim, né? Isso resulta, por exemplo, né, no menor risco de mortalidade por todas as causas, prevenção de doenças coronarianas, enfim, né, problemas relacionados ao sistema cardiovascular. Né? Então, o exercício vem mostrar, por exemplo, que ele é efetivo tanto para pré-diabéticos como para diabéticos, ou seja, o exercício físico induz condições hipotensivas, né? Tanto, aí aqui algumas recomendações, né? Deixa eu passar um pouco mais. Tanto que, em alguns momentos, ou seja, quando você tem essa pressão não tão elevada, somente o exercício ele pode ser, sim, recomendado para o tratamento. Você não vai precisar de uma droga para que se tenha esse equilíbrio da pressão arterial. Inclusive, né, eles deixam bem claro, estudo de Nu, que os médicos podem justificadamente considerar o exercício para pacientes com hipertensão de baixo risco que confirmem a preferência por essa abordagem. Em algum momento, se você tiver essa pressão não tão exacerbada, você pode substituir, né, o remédio pelo exercício. Olha que interessante, né? Síndrome metabólica, né? Então ela, por exemplo, é associação de pelo menos 3... Oi?
A gente já bateu o tempo, tá? Quando você puder. Então, acho que falta só 2 ou 3 slides. Eu fecho. Dá tempo? Então, ótimo. É o Né? Paulo. Paulo que manda. Pode, Paulo? Tranquilo, vamos lá. Então, vamos lá. Né? Então, por exemplo, síndrome metabólica. É muito comum de ver pessoas hoje em dia que são diagnosticadas com síndrome metabólica, que nada mais é do que pelo menos 3 de 5 doenças, ou seja, associação obesidade, diminuição de lipoproteínas, por exemplo, o HDL, né, que seria gordura boa, ela está muito baixa, aumento de triglicerídeos, hipertensão, resistência à insulina, ou seja, se você tem 3 de algum desses sintomas, você se enquadra como uma pessoa com síndrome metabólica, né? E os estudos, mais uma vez, são muito otimistas, que o exercício físico trata porque ele reduz a circunferência da cintura, ele trata porque ele aumenta o HDL, ele trata porque ele diminui o triglicerídeo, ele trata porque ele diminui a pressão arterial sistólica, ele trata porque ele diminui a pressão arterial diastólica, ele trata porque ele diminui a glicose em jejum, né? Tanto é que existem as recomendações, né, para o tratamento da síndrome metabólica, a prática do exercício, né, resistido. Então, por exemplo, ele diminui o risco, né, de síndrome metabólica em mulheres idosas, ele diminui marcadores inflamatórios, né? Ele reduz, por exemplo, a chance, né, de a pessoa então ser acometida também com a síndrome metabólica, né? E um comparativo entre um e o outro, qual seria melhor? A gente vê que exercícios aeróbicos ou exercício resistido, no caso da musculação, ambos são eficientes no tratamento, né, da síndrome metabólica. E é muito importante falar síndrome metabólica porque ele envolve a associação de outras doenças, né? Então, se tratando, por exemplo, relacionado à sensibilidade da insulina, né? Então, ambos melhoram. Diminuição, aumento do HDL, diminuição do LDL, ambos melhoram. Por exemplo, pressão arterial sistólica e diastólica, ambos melhoram. Por exemplo, diminuição percentual de gordura, ambos melhoram. Aumento da massa muscular, ambos melhoram. No entanto, o aumento da força, obviamente, o treinamento resistivo, ele é mais efetivo. E, como o professor Rafael falou, a força está inversamente social ao risco de mortalidade, né? E para finalizar, alguns estudos do BOT, por exemplo, né, que mostram que o exercício físico previne ou trata por pelo menos 40 tipos de doenças, né? E que a prática do exercício físico previne cerca de 4 milhões de mortes a cada ano. Se o sedentarismo mata, o exercício físico promove vida, ok? E nesse contexto, né, a prática de exercício físico, ele vai tratar, diminuir a chance de câncer, diabetes, enfim, tudo isso que a gente já falou, né? Inclusive pode ser, então, o exercício físico que vai induzir, então, um aumento da aptidão física, pode ser um fator de triagem, uma vez que a pessoa é contaminada por Covid-19. Então, peraí, pessoas que têm uma alta aptidão física, ela tem menor risco de complicações. Olha que bacana, né? Mas aí, para a mensagem final que fica aqui, os benefícios dos exercícios são indiscutíveis e a percepção atual é que existe uma relação curvilínea entre a quantidade de atividade, intensidade, tipo e os benefícios da saúde relacionada, né? Então, peraí, o exercício é bom, isso a gente sabe que é bom, mas ali vai depender de um profissional qualificado que vai estar ali com você dia a dia e vai poder sim, né, dentro da sua especificidade, né, levar o melhor para você, assim, induzir, né, uma melhor qualidade de vida, né? Por fim, o nosso ganho, né? Então, hoje em dia, nós, profissionais, poderemos trabalhar na área clínica, né? Isso aí é uma vitória, né? Eu sou muito a favor de meritocracia e, de fato, os profissionais da área merecem trabalhar nesse contexto, devido a tudo isso que a gente falou até agora, né? Enfim, deixo o meu muito obrigado a todos vocês, né? Uma pequena frase que eu gosto muito, que é: o conhecimento não serve de nada, a não ser que se ponha em prática, né? Então, um pouquinho que a gente falou aqui, que deu para passar, eu espero que vocês gostarem, né, que vocês realmente, né, absorvam isso aí e comecem a colocar em prática. Ok? Com tudo isso que foi dito aqui nessa noite, eu só tenho uma coisa então para falar. Eu vou sair daqui dessa live, já vou correr, e ainda hoje praticar então atividade física, viu? Perfeito. Para vocês, inclusive. Tá combinado. Ótimo, ótimo. Beleza? Agora são 11 minutos. Rafael. Então, em nome da FAP, eu gostaria de agradecer o professor Éder Silva por ter aceitado o convite. Foi extremamente enriquecedor. Esse é um momento bom que os professores aprendem, quem está assistindo a aula aprende, o Paulo Vitor aprende. Está um momento
muito rico, que todos saem ganhando. E eu sou extremamente agradecido pela FAP dar a oportunidade para que esses momentos de fato aconteçam. Fica aberto, Éder, para quando você quiser voltar, tá? Você é muito bem-vindo na instituição, sabe disso. E precisando, sabe que eu estou sempre à disposição também. Sabe que além do grande profissional, você é um amigo pessoal que eu tenho, que o mestrado proporcionou e é um amigo verdadeiro. Fico muito feliz pela sua evolução, pelo seu nível de conhecimento, pela sua didática. Tenho certeza que todos gostaram. Ô, Rafael, muito obrigado, cara. Sou suspeito a falar, né? Porque eu tenho uma admiração muito grande pelo professor Rafael, né? Então, quando ele me fez o convite de participar aqui, imagina o quanto eu fiquei, né, feliz por poder ali estar conversando com ele. Obviamente, a gente precisaria de um tempo maior para falar sobre essa temática, de tão relevante que é, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido levar pelo menos um pouquinho, né, da importância disso aí. E eu que agradeço, Rafael. Você sabe que o seu irmão que a vida me deu, que o mestrado me deu, e sempre que precisar, porque eu sempre preciso de você, você sabe disso, né? Mas, enfim, eu deixo meu muito obrigado aí também, não só por hoje, mas, né, pela amizade, pela parceria que a gente tem, e agradeço também ao Paulo, né, pela nossa... Hoje a gente conversou pela primeira vez, mas eu provei que é uma pessoa muito do bem aí, uma pessoa muito Paulo é inteligente. sensacional, a voz de locutor, Pois cara, é. é Com diferente. certeza só vai agregar essa instituição aí também, ok? Beleza, Weder, então obrigado, viu, aí pela sua participação, sucesso, e já fica aqui o convite, viu, para que assim que passar essa pandemia, você possa vir aqui na faculdade, na FAP, então dar mais uma vez essa palestra, só que de forma aí presencial, Opa, combinado? estarei aí. Weder, Obrigadão, valeu, gente. então, boa noite para você, até a próxima. Até mais, obrigado. Até mais, pessoal, abraço. Professor Rafael, mais uma vez, meu muito obrigado, sucesso também para você aí, boa noite e até a próxima também. Agradeço, Paulo, agradeço muito pela locução, pela dirigência da mesa redonda, foi muito bom. Você é um cara muito competente, então te admiro demais também. Deixo aqui o meu respeito pelo seu trabalho. Muito obrigado. E é com essa fala que a gente encerra então a edição desta quarta-feira, esse encontro, sempre semanal aqui na nossa sala virtual. Quarta-feira que vem tem mais um encontro, sempre com temas atuais e também relevantes. Para você que ficou até agora com a gente, meu muito obrigado pelo carinho e também pela audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Valeu, até mais, tchau, tchau.